Muito boa tarde, às senhoras e aos senhores. Declaro abertos os trabalhos desta 79ª audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, que vai tratar, da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2019. Além desta temática, nós teremos na audiência a participação do presidente do IPAM, André Vietaus, que vai trazer alguns números para esclarecer aos participantes com relação à Previdência Municipal. Agradecemos as seguintes presenças, representando o Poder Executivo Municipal, a senhora secretária de Gestão e Finanças, Magda Wormann. Muito obrigado pela sua presença e estendo os cumprimentos a toda a sua equipe de técnicos da Prefeitura Municipal, da Secretaria. Representante do IPAM, seu presidente André Francisco Vietaus, os vereadores Felipe Gremelmaier, Paula Iores, Alberto Meneguzzi, componentes da comissão, vereadora Adilode Domênico, Paulo Périco, também presentes vereadores Edson da Rosa e Alceu Tomé. Peço à assessora técnica da comissão, Fernanda Ramos Paglioli, que faça a leitura das pessoas que nos prestigiam nesta audiência pública, por gentileza. Servidores da Secretaria de Gestão e Finanças, Maria Alice Melo, Luciana Comaceto, Valdir Miller, Luiz Antônio Finkler, da SIC Gelson Dalberto, os demais servidores Paula Machado, Márcio Angeli, Tayla Demori, da Câmara de Vereadores Norberto Soletti, da Secretaria de Gestão e Finanças Carmen Lúcia Silva, presidente da SIC Ivanir Gasperin, já citado, os demais servidores Daniel Martins, Adriana Demoliner, Mônica Rodrigues, Jennifer Frigeri, Felipe Trevisan, Elza Rossetti, Marli Camargo e a servidora da Câmara, Carla Lembe. E a presidente do Sindiserve, Silvana Piroli. Boa tarde, Silvana, por gentileza. Prezados senhores e senhoras, nós vamos adotar a seguinte mecânica nessa audiência pública. Como é obrigatório e imperativo pela lei orgânica do município, pela nossa Constituição e a lei de responsabilidade fiscal, nós estamos hoje realizando a tomada das contas do Poder Executivo Municipal no que tange ao primeiro quadrimestre deste ano. Janeiro, fevereiro, março e abril. A secretária Magda está aqui, vai fazer a exposição, né, no tempo que ela achar necessário, através do PowerPoint aqui. E nós vamos, ao findar da apresentação da secretária, abrirmos um período, um prazo, para que as pessoas façam as suas solicitações de até 2 minutos. Os vereadores vão ter até 3 minutos para fazer as suas ponderações. Findo esse prazo, nós, em função do que tem, de algumas reportagens que têm vindo a público com referência ao nosso IPAM, né, nos deixou um tanto... tivemos muita procura de pessoas, de entidades, de representações da nossa sociedade preocupados com essa situação. Aí nós vamos ter então a presença do presidente do IPAM, André, que vai fazer uma exposição de até 10 minutos, André, né, a sua apresentação para mostrar como andam as coisas lá no nosso IPAM, mais precisamente com relação a essa questão previdenciária do passivo atuarial, né, enfim. E na sequência nós vamos abrir um período também para a dirigente, né, do Sindiserve, presidente Silvana Piroli, para que também faça as considerações no tempo de 5 minutos, e ao findar nós vamos abrir para o público, né, para solicitações de 2 minutos e 3 para os vereadores. Então essa é a mecânica. Nós vamos agilizar para que tudo ocorra no mais tardar em 1h20, 1h30, nós estaremos, né, bem encaminhados. Com a palavra, então, primeiramente, a secretária Magda, para fazer a sua exposição com relação à gestão
do primeiro quadrimestre. Se os vereadores quiserem retornar para apreciar as imagens, né, com melhor nitidez, eu vou solicitar só que as lâmpadas sejam isso aí. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente da mesa, Toigo, os demais vereadores presentes, o Felipe, a Paula, o Alberto, a Diló, o Paulo, o Edson e o Tomé, nosso presidente do IPAM. Agradecer a tua presença aqui hoje para esclarecer para nós algumas dúvidas também. Eu vou ficar em pé. Você apareceu? Então, aqui hoje nós vamos apresentar o resultado do primeiro quadrimestre, né, de 2019. Por favor, Carol. Então, o nosso balanço orçamentário, né, nós temos as receitas correntes, que totalizam 641 milhões e 89 mil. O que compõe, né, a receita tributária? Eu acho que hoje eu vou explicar um pouquinho mais, até porque tem algumas pessoas aqui que seria bem interessante entenderem que a receita tributária, os principais, né, a principal receita, ou as quatro principais, é o ISS, o IPTU, o ITBI e o Imposto de Renda na Fonte, que quando a gente retém da folha, né, fica no município. As receitas de contribuições, que são a COSIP e o RPPS. A receita patrimonial, que são os rendimentos. Eu não tenho, né, aquele... Vocês estão conseguindo visualizar bem? Tá. As receitas de serviços, que são as taxas de água e serviços de ligação de água. As transferências correntes, né? Ali 281 milhões também, que são o ICMS, o FPM, o Fundep e transferência SUS, União e Estado. E também temos as receitas de capital, né, os financiamentos. Muito bem. Deixa eu botar meus óculos, senão não enxergo. Alienação de bens é venda de bens, leilão, né, que já aconteceu. Amortização de empréstimo, então, nós temos o IPAM e o FUNCAP. A transferência de capital, nós temos o habite legal e potencial construtivo. Enfim, de receitas, então, no primeiro quadrimestre, 641 milhões, 089.074,49. E despesas correntes, 462.638.839,02. Aí nós temos também o resultado, né, da receita, 700, menos a despesa, que dá um superávit orçamentário de 139.819.220,81. Aqui dá esse superávit porque nós temos aqui os valores do IPTU e taxa de lixo, né? Então, nesse momento, parece que o superávit é maravilhoso. Opa, agora, o que aconteceu? Deixa eu só... Aqui eu tenho que tirar os óculos para enxergar de perto. Aqui? Ah, tá. Beleza. Então, esse superávit aqui, nesse momento, é em função da taxa de lixo, né, e do nosso IPTU, que entrou nesse primeiro quadrimestre aqui. Pode passar. Aqui é o resultado orçamentário ajustado, né, que a gente faz um comparativo de abril de 2019 e abril de 2018, e aqui nós temos o resultado, então, que a gente apresentou em fevereiro aqui, com relação a dezembro de 2018, que deu, então, um superávit de 19.930.917,41. Aqui eu gostaria que vocês percebessem, né, que
o desempenho em relação a abril de 2018 e 2019, ele melhorou acentuadamente, sim, né, em todos os sentidos. Quer dizer, pelo menos na direta aqui foi um trabalho, e está acontecendo esse trabalho, né, de nós trabalharmos a questão da receita e a dívida ativa, que vem dando resultados positivos ao município. Pode passar, Carol. Aqui nós temos o resultado primário e o resultado nominal, né? Então, o que o resultado primário representa? A diferença entre as receitas e as despesas primárias não financeiras, que hoje o nosso resultado primário ele está em R$ 87.739.427,17. A meta de resultado primário fixada na LDO é menos 88. Por quê? Porque aqui no primeiro quadrimestre também ainda não espelha a nossa realidade, né, com relação ao que vai acontecer em todo o ano, porque nós temos somente a receita de 4 meses. Aí nós temos também o resultado nominal, que ficou em R$ 113.225.708,17. E a meta de resultado nominal fixada na LDO foi de menos R$ 37.152,69. Que também ainda não espelha a realidade, mas também demonstra que estamos, sim, tendo um bom desempenho. Aí nós temos a dívida consolidada líquida, né? Então, em 31/12/2018, nós tínhamos R$ 582.965.797,17. E em 30/4/2019, R$ 577.292.075,60. Também aqui nós estamos dentro da receita líquida, né, um percentual muito positivo, né, porque é 1,28 em cima de 120%. Né? Então, o limite definido, né, pelo Senado Federal é 120%, mas nós estamos em 1,28. Pode passar. Despesas com pessoal. Bom, aqui as despesas com pessoal, né, que estão aqui relacionadas. Tem como levantar só um pouquinho aqui ou não? Não? Tá. Então, aqui, as despesas com percentual, aqui o percentual ele diminuiu em relação ao ano de 2018. Por que ele diminui o percentual? Porque ele está correlacionado à nossa receita. Então, a nossa receita aumentou, né, o nosso orçamento aumentou, o percentual diminui. Mas sempre, claro, temos que ficar observando esse número, né, e isso a gente faz constantemente, né, a nossa diretoria de controladoria, de orçamento, para que a gente consiga ou comunicar, né, o RH, alguma coisa assim, para que a gente permaneça com um percentual adequado. Então, em 2019, no primeiro quadrimestre, esse percentual que temos aqui. E a receita líquida com pessoal projetada é de R$ 718.754.645,34. Aqui nós temos a nossa despesa com passivo atuarial, né? Que essa é a nossa grande preocupação e o porquê da presença hoje do nosso presidente do IPAM aqui. Porque nós estamos agora com a alíquota de 28,04% e são 40 milhões que vão sair dos nossos cofres do LIVRE esse ano para que sejam repassados ao IPAM para manter, né, o equilíbrio financeiro também dessa autarquia. E aqui a gente tem os valores projetados, que a gente aqui usou, né, uma regra de 3 simples, com base nos valores realizados no exercício de 2018, não estamos usando os de 2019, que a partir de 2019, então, a gente vai ter um desembolso provável, um desembolso de 130 milhões, 2021 de 195 milhões, e a partir de 2023, 232 milhões. E aí eu sempre me faço a pergunta, o município vai somente pagar salários? Porque não vai conseguir fazer muita coisa, né? Porque é muito alto esse valor, de 49,88%. Com relação às operações de crédito, né?
Aqui nós também, desse ano aqui, estamos em 0,11%, né? O limite definido é 16%. Até agora, então, nós tomamos esse valor aqui de R$ 1.836.51,83. Em maio entrou mais uma parte da CAF, né, que nós solicitamos, que vai aparecer no próximo bimestre. Então, também estamos com um percentual bem abaixo daquilo que talvez outros municípios estejam, né, endividados. Com relação à aplicação de recursos em educação, aplicamos, então, nesse primeiro quadrimestre, 15,22%. O percentual mínimo é 25%. Então, até o final do ano, temos que aplicar 25%. Bom, se fizermos um comparativo aqui em relação a abril de 2018, nós vamos verificar que o percentual, está menor. Por quê? Já explico. Porque em dezembro desse ano aqui, nós regularizamos a questão das férias, que sempre eram pagas no mês de janeiro. Então, ano passado, a gente pagou janeiro, normal, as férias, que teriam que ter sido pagas lá em dezembro, e em dezembro pagamos as férias corretamente, pensando já no E-Social, que futuramente será exigido também do município, né? Então, aqui, por isso que reduz esse percentual e por isso que o do ano passado ficou mais elevado, né? Porque a folha dá em torno de uns 19 milhões, se eu não me engano, né? Por aí. É isso, Valdir? Mais ou menos, né? Das férias. Aplicação de recursos em saúde. Então, já no primeiro quadrimestre, já foi aplicado 20,78%, né? Já ultrapassamos o limite de 15%. E mais ou menos se compara a abril do ano passado, elevou-se um pouquinho a mais aqui, mas a gente tem realmente, né, como prioridade do governo, tem sido aplicado mais em saúde, né, e educação e segurança do que as demais pastas. Aqui nós temos um resumo dos limites, né? Despesa com pessoal, então, o limite legal é 54%, estamos em 44,15%. A dívida consolidada líquida é 120, estamos em 1,28%. As operações de crédito, 16, estamos em 0,11%. Educação, limite mínimo anual, 25, estamos em 15,22%. Saúde, limite mínimo anual, 15, estamos em 20,78%. Aqui também nós temos a avaliação das metas fiscais, né? O que foi definido da LDO, o valor realizado e o percentual. Então, a receita total, então já valor realizado já 34,02%, né? De 2.057.893.647,60. As receitas primárias, também a meta definida na LDO de 1.622.559.000 para 610 milhões, então a gente já realizou também 37,64%. A despesa total de 2 bilhões também já foi 27,22%. As despesas primárias já também foram realizadas 30,58%. Aqui nós não colocamos percentual, presidente, nem no resultado primário e nem no resultado nominal, porque vai ficar totalmente distorcido. Né? E como eu expliquei antes, né, a gente só está no quadrimestre, né, e a meta definida é uma, e aqui a questão do IPTU e da taxa de lixo interferem bastante, então não vamos apostar em nenhum percentual que realmente ficaria totalmente fora da nossa análise. A dívida pública consolidada, então, 586 milhões, né, estamos em 577, 98,40%. E dívida consolidada líquida, 144 milhões menos 20 milhões. Ou seja, nós temos hoje 20.894.000 reais sobrando no caixa. Acho que é isso, né? Aqui o comparativo de receitas, então, 2018 e 2019. Então, o primeiro quadrimestre, né, corrigido lá de 2018 e 2019, o percentual de crescimento de cada um deles. ISS, a gente teve esse ano aqui, a gente está muito feliz e surpreso com o crescimento, né, da receita. Isso se deve a um trabalho de todos os fiscais, de todos os servidores da Receita, né, no sentido de modernizar, né, tornar a nossa cidade uma cidade inteligente no sentido de tecnologia.
porque com a nota fiscal eletrônica, emitiu a nota fiscal eletrônica, automaticamente já está acontecendo o pagamento de impostos, e também nós temos a questão da autorregularização, né, que foi mudada a lei, qual os senhores também aprovaram, né, e a gente consegue hoje proporcionar ao empresário, né, ou quem não conseguiu emitir a nota ou esqueceu de emitir uma nota, que venha fazer uma autorregularização sem penalidades maiores, e isso sim acaba, né, aumentando a nossa receita e também melhorando o nosso desempenho econômico do município. O IPTU tivemos um acréscimo de 7%, aqui se deve também às áreas irregulares que estão procurando a prefeitura para se autorregularizar. A taxa de lixo, o ITBI, né, o ITBI ele deu uma caída, né, eu digo assim, ele caiu esse percentual aqui com relação ao ano passado. Mas por quê? Porque esse momento econômico ele não está muito promissor, né? Ninguém mais está comprando tanto e vendendo, né? Então, realmente a gente já sente aqui nos índices como vai ser talvez daqui para frente, né? Ou não, quem sabe. O ICMS ele tem se comportado de acordo como a gente esperava, né? Está dentro do percentual que esperávamos. E a dívida ativa também aumentou em 15,52% esse primeiro quadrimestre aqui, que as pessoas realmente estão procurando se regularizar, e estamos mudando um pouco a cultura, né, de a pessoa estar em dia com o município. É isso, né? É isso aí, então, presidente, que eu gostaria de apresentar, e fico à disposição para os questionamentos. Pois não, secretária Magda, muito obrigado pela sua explanação. Eu gostaria de questionar os vereadores se sobre a matéria da gestão fiscal nós temos algum questionamento, alguma pergunta, algum esclarecimento, ou podemos passar direto para a situação do IPAM. Mas a secretária permanece aí também para... Então tá, pelo jeito que nós percebemos aí, todo mundo está de acordo. Os vereadores da comissão também? Pois não, vereador Paulo... Périco, no microfone, Vossa Excelência tem o tempo de 3 minutos, por gentileza. Bem, boa tarde, secretária, boa tarde, André. Senhor presidente, boa tarde a todos aqui presentes, meus colegas vereadores. É uma pequena pergunta. Nessa última lâmina ali, um aumento de 13,97 do ISS-QN, que houve um aumento considerável, mas isso aqui é uma prova de que, primeiro, o ano de 2019 está sendo positivo no município de Caxias do Sul, no aumento da arrecadação, principalmente da indústria. E isso é notório. E a outra questão é... A pergunta que nós estamos fazendo há muito tempo aqui na Câmara de Vereadores. Nós trabalhamos ali com a entrada de ISS-QN, de TBI, que houve a diminuição, da taxa de lixo. Agora, o que nós questionamos aqui é se o município de Caxias do Sul ficar somente nesses índices e nesses valores de ISS-QN, de taxa de TBI, nós não teremos como nos manter. Isto é, o que nós cobramos aqui e o que nós não estamos vendo, secretária, não sei se a senhora poderia nos auxiliar, é entrada de novos recursos, isto é, entrada de novos negócios. Porque novos negócios não estão entrando em Caxias do Sul. Na medida que esses novos negócios não entram em Caxias do Sul, não só lojas, mas principalmente também a indústria, nós não temos como aumentar essa receita da cidade. Pelo contrário, na medida em que as empresas, e muitas empresas estão saindo, nós vamos ter uma diminuição desse ISS-QN. E aí vem a pergunta, da onde o município vai tirar se ele não tem uma política de encontrar novas soluções financeiras? Porque se nós ficarmos só em cima desses itens, onde é que nós vamos parar? Nós não teremos empresas para pagar ISS-QN, o IPTU, por exemplo. Como não se destrava absolutamente nada no setor imobiliário em Caxias do Sul, não se destrava. E faz 2 anos e meio que nós estamos aqui colocando construtores
desesperados, loteadores desesperados, quando, na verdade, o que o município ganharia de IPTU seria uma coisa muito maior do que 7%. Então, veja, é uma política de cobrar, sim, que é o que a senhora está fazendo corretamente, mas onde é que está a política do município de conseguir atrair mais investimentos? Na medida que ele emperra numa secretaria, é claro que vai dar uma situação financeira depois lá na sua mesa. De onde é que eu vou tirar o dinheiro? Mas é claro, a SEMA está emperrando um monte de coisas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico não está buscando absolutamente investimentos. Então chega nesse ponto que, bom, é que nem uma empresa. Se eu não vender mais, como é que eu me mantenho? Eu tenho que vender mais. Então eu tenho que atrair mais negócios para dentro da cidade. Então eu vejo que é um problema muito sério, porque se dependermos só do que o município de Caxias do Sul tem hoje, que ali está a realidade, quando chegarmos à análise com o presidente do IPAM, o André, nós vamos ver que o município de Caxias do Sul, como a senhora colocou para mim para outra reunião, ele ficará inviabilizado ali na frente. Então é isso, secretária Magda e presidente Gustavo Tuigo. Pois não. Vereador Adiló de Domênico. Aproveitar, a secretária já responde aos dois. Primeiro, cumprimentar a todos. E a secretária Magda, fazendo coro às colocações do meu colega, o Périco, ali a gente percebe que ITBI reflete exatamente isso que o vereador Périco falou, e é o que chega até nós. Então eu quero lhe cumprimentar pelo cuidado e o zelo que Vossa Excelência está tendo com as contas públicas. Desde a primeira vez que veio aqui apresentar, a gente tem que lhe elogiar, né? Elogiar a senhora e a sua equipe, que a gente sabe que não faz sozinha, mas a senhora está tendo uma condução assim irretocável. Mas eu gostaria que Vossa Excelência levasse para dentro do governo aquilo que nós recebemos aqui todo dia e que a gente faz um griteiro, e não é para criticar o governo. Porque, como comerciante, eu sempre me preocupei do cliente que fica quieto, não daquele que reclama. E nós estamos reclamando do governo, fazendo coro aquilo que a sociedade traz até nós. Loteamentos travados, empreendimentos que não andam, a gente tenta ajudar, vem sempre bloqueio da parte de lá, ninguém se mobiliza para vir aqui negociar com os vereadores como construir alguma solução melhor. Nós erramos, a gente reconhece que por vezes falha, mas nós queremos destravar. E está aí o projeto dos Alvará, que a gente protocolou, sexta-feira protocolamos outro, corrigindo, onde a gente reconhece as falhas. Mas a gente vê essas falhas quando o governo ele rejeita o nosso projeto, né, por falta de interesse público, ponto. Não diz aonde que nós devemos corrigir e não vem nos procurar para construir soluções junto. Então, eu gostaria que fosse levada essa sugestão, porque em que pese o seu zelo, o seu cuidado, amanhã ou depois a senhora vai se ver em apuro para dar a volta nas contas, porque no setor público é muito importante combater o desperdício, mas se não tem incremento de receita, só reduzir custo não é solução. Obrigado. Vereador Edson da Rosa, tens a palavra. Na verdade, também fui instigado pela pergunta dos dois colegas, o vereador Périco e o vereador Adiló. Primeiro, secretária Magda, parabenizar o vosso trabalho de toda a sua equipe, mas diante dos números aí colocados, a gente sabe que a contabilidade ela é uma ciência exata, né? Todo débito corresponde a um crédito igual ao valor. Se der maior, superávit; se der menor, déficit. E pelas algumas contas que nós vimos ali, me preocupa algumas do crescimento exagerado. E por conta de sermos um município polo com relação à saúde, um crescimento assim bastante considerado, e a educação ainda no patamar de 15% no primeiro quadrimestre. Mas também tentando juntar as três partes que foram faladas aqui, as duas partes que foram faladas, se também já nessa sua conversa, levando a nossa preocupação enquanto Câmara de Vereadores, a conversa entre as secretarias para que nos ajude
É todos os dias. Se eu abrir ali o WhatsApp, muitas solicitações de alvará, muitas solicitações de visitas de SDU, muitas liberações na SEMA. E, como o vereador Périco falou, isso trava a cidade. Isso trava a cidade. Evidentemente que ninguém aqui está pedindo algo que seja ilegal. Jamais faríamos isso, né? Por conta, inclusive, da responsabilidade. Mas penso que, numa reunião de secretariado, seria de fundamental importância levar esses assuntos, e estamos fazendo aqui para a senhora, por ser uma questão legal, que é preconizado pela comissão que o vereador Toigo capitania aqui, mas porque são momentos que nós temos... aqui nós estamos discutindo números, e os números estão aí, estão colocados. E num futuro próximo, se nós não fizermos alguma coisa na atração de investimento, se nós não fizermos alguma coisa em que as secretarias do município consigam ser mais ágeis na liberação de alvarás e tantas outras coisas, é preocupante. Então, também sugerindo, se não fazem essa reunião, quando a senhora tiver oportunidade, que leve ao prefeito e a todo o seu secretariado essa nossa preocupação com relação à flexibilização das secretarias que têm a função de arrecadar numerário para o município. Obrigado, vereador Toigo. Muito obrigado, vereador Edson da Rosa. Tem a inscrição do vereador Felipe Grêmio Maier, por gentileza, vereador. Saudar, vereador Gustavo Toigo, presidente da comissão, a secretária Magda e o André. Prazer muito grande lhe receber aqui, secretário, e os elogios que os vereadores fizeram à sua pessoa, eles são justos pelo seu zelo e preocupação, e aquilo que nós falamos muitas vezes em plenário é para lhe ajudar, porque a gente vê uma inatividade, uma inoperância tão grande de alguns setores do Poder Executivo que acabam impactando na sua pasta. Tal fato é o que acontece hoje com a incubadora empresarial de Caxias, que nós já formamos mais de 150 empresas lá que geraram emprego para a cidade, geraram receita para a cidade, e hoje não tem nenhuma empresa ocupando a incubadora e está lá, né, entregue ao nada, não auxiliando a senhora, consequentemente, toda a cidade de Caxias do Sul. Mas eu vou entrar numa outra temática. Eu quero primeiro lhe agradecer, porque eu fiz uma indicação com relação ao 12º, que é um repasse dos recursos para a Câmara de Vereadores, onde hoje a Prefeitura é obrigada a enviar o valor mensal definido por lei. E a minha indicação foi que o município envie esse recurso para a Câmara conforme, né, a movimentação financeira mensal. Nos momentos de crise, isso auxilia o município, porque a Câmara normalmente devolve em torno de 25% do seu orçamento para o Poder Executivo. E isso não impactaria nos recursos da Câmara de Vereadores, mas auxiliaria o Poder Executivo. Então essa foi a indicação que eu fiz em 2017, ainda com o antigo secretário, e fiz novamente esse ano, lhe encaminhei, e gostaria de saber se existe possibilidade de envio para a Câmara desse projeto que vai auxiliar e muito o Poder Executivo, principalmente nos períodos de crise. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Vereadora Paula Iores, por gentileza. Boa tarde, então, Magda e a todos presentes. De fato, num primeiro momento, a gente não teria dúvidas, né, pela apresentação, porque a contabilidade ela é uma ciência lógica. Mas o que a gente está assistindo, até quando tu referes, esse exercício em relação ao anterior está melhor. Então, sim, a gente vê ali, né, que os números estão melhores, mas melhor de que forma? Se nós olharmos na forma contábil. Mas a gente está com demandas reprimidas muito fortes em relação à saúde, em relação à educação, né? A gente sabe que constitucionalmente tem um limite, mas na prática nós estamos com um aumento de demanda no serviço público tremendo, justamente em função da redução do mercado, né, de emprego. A gente tem assim uma informação, eu tenho no estado, eu não tenho do município, que neste ano aumentou 31.900 alunos na rede pública estadual, em função, né, que os pais tiraram seus filhos das escolas privadas. Então, eu não tenho esse número do município. Eu quero dizer assim, que na prática
nós não podemos deixar essas pessoas desassistidas. Mesmo que constitucionalmente caiba à União, nós temos que ter esse movimento que foi trazido pelos meus colegas de movimentar exatamente. Então, também lhe cumprimento pelo trabalho. Mas assim, o nosso desafio está exatamente em trazer para esse momento o desenvolvimento econômico, a SEMA, que a gente... Não dá para nós ter esse discurso aqui no plenário no dia a dia, aí assistir uma apresentação que está equilibrada, mas que os nossos servidores, a nossa população está com demanda reprimida. Tá bem? Faltando médico, né, pessoal? Faltando muitas coisas que nessa área não dá para economizar. Né? Então, acho que fica esse registro. Vereador Tomé, 2 minutos. Secretária e diretor-presidente, demais colegas e a todos vocês, eu assim me dá uma nítida impressão assim que nós já aprovamos assim a contratação de vários servidores assim, para que sejam aprovados os concursos. Agora chegou mais uma boa leva para entrar. Isso não acarretaria no futuro que passasse muito a mais dos 44%. Isso não seria só momentâneo e com a contratação desses profissionais não iria ampliar em muito os gastos da folha de pagamento. Então seria mais ou menos isso que eu gostaria de fazer essa colocação e saber se isso não onerasse muito a folha de pagamento. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tomé. Saúdo aqui a presença do Milton Corlatti, ex-presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias, neste ato representando o MOB Caxias. Muito obrigado, Milton, pela sua presença. Acho que responde ao final, né, Magda? Até para nós conseguirmos avançar nesta temática importante. Dizer que no sábado, dia 6 e 7 de abril, o Jornal Pioneiro trouxe uma reportagem, né, intitulada De Olho nos Gastos, intitulando quase 1 bilhão serão retirados nos próximos 5 anos do Caixa Único da Administração Direta e Indireta do município para amortizar o déficit da Previdência dos servidores municipal. O aporte que está previsto em lei, né, visa garantir a estabilidade do regime próprio de Previdência, ou seja, aquilo que a secretária falou, o equilíbrio financeiro. Nós temos uma lei, e o secretário vai explicar isso, o presidente, que ela é a Lei Complementar 469, ela foi aprovada aí nessa casa em 2014, no dia 18 de setembro, e ela dá nova redação à lei que trata da organização da Previdência Social no município, principalmente no que tange aos percentuais que são pagos a título de previdência e assistência ao FAPES, que é o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores. Essa lei ela apresenta, ela traz toda uma contribuição complementar, suplementar, que é feita através de um plano de amortização desse déficit atuarial, né, incidente sobre a base de contribuição patronal, através da aplicação de alíquotas escalonadas, que teve o seu início em 2014 e, como disse a secretária, vai até 2042, sendo progressivas até aquele ano. Face a muitas oscilações, né, só para termos uma data, 2001, que foi o ano que foi criado o FAPES, né, foi o primeiro estudo atuarial que se verificou naquela época e já tinha uma necessidade de complementação. E aí veio as questões dos percentuais, enfim, que são pagos pelos servidores, tiveram uma oscilação, do que teve, o patronal teve outra oscilação, tendo culminado na edição desta lei complementar, né, para esse plano. Então, eu vou fazer as minhas considerações também particulares ao final, né, como magistrado e presidente da comissão. Eu lhe passo a palavra, a partir de agora, pelo tempo de 10 minutos, presidente André, para que Vossa Senhoria faça as considerações que achar necessário. Obrigado. Vereador Toigo, cumprimentando Vossa Excelência, a secretária Magda, cumprimento todos os vereadores, demais autoridades, colegas servidores do Legislativo, do Executivo e demais pessoas presentes. Antes de falar da Lei Complementar Municipal 469, é muito importante a gente fazer
um resgate histórico do que é a Previdência no Brasil e Caxias do Sul como parte desse ente federativo. A primeira Constituição brasileira que utilizou a palavra aposentado foi em 1891 e tratava exclusivamente da aposentadoria por invalidez. De lá para cá, até 2001, no ano que foi criada a Lei Complementar 146, que pela primeira vez trouxe o caráter contributivo, solidário para a Previdência Municipal, transcorreram-se cerca de 100 anos, e nesse período de 100 anos, de 1891 a 2001, nenhuma vez ocorreu a contribuição ao sistema previdenciário. Então, Caxias do Sul, como provavelmente todos os outros 2.100 RPPS distribuídos entre município, estados, Distrito Federal e a União, que na parte civil e na parte dos militares, por cerca de 100 anos, pagou todos os benefícios previdenciários sem nenhuma contribuição. Então, tudo aquilo que eu for falar hoje de peculiaridades toca na questão do passivo atuarial, que é diferente do déficit atuarial. Uma questão também particular da nossa cidade. Então, com a emenda constitucional número 20, por falar em emendas constitucionais, né, desde a Constituição de 88, nós já tivemos 7 emendas que trataram do regime previdenciário. Algumas especificamente só dos servidores da União e outras que trataram de forma geral, todos os servidores federais, estaduais, distritais e municipais. Mas na emenda 20 de 98, que é famosa por ter criado a contribuição, o regime solidário e o equilíbrio econômico-financeiro, é de 98. Caxias do Sul, por sua vez, somente veio em 2001 editar uma lei trazendo essas características de solidariedade, de contribuição. Então, diferente de todos os entes da federação, nós também começamos 3 anos atrás a recolher as contribuições para o sistema previdenciário. Então, são alguns motivos históricos que remontam a cerca de 100 anos e outros a 18 anos, 21 anos, que impactam na parte do custeio do regime previdenciário, e a gente sabe que o outro lado dessa ponte, onde tem de um lado o custeio, são os benefícios previdenciários. Então, o município inicialmente, depois o IPAM, que é a unidade gestora única da Previdência Municipal, ficou por 100 e depois 121 anos sem receber as contribuições, mas mesmo assim sempre pagou em dia todos os benefícios previdenciários. Então, esse é um dos motivos. Outro motivo que a gente pode falar do passivo atuarial e do déficit atuarial é que, se a gente observar essa Lei Complementar Municipal 469, a gente vai ver que existem 4 contribuições dos servidores: 11% dos ativos, 16%, eu vou arredondar, 16%, que é a contribuição normal do empregador, depois mais 28%, que é para esse ano, que é o custo suplementar, e para os aposentados que ultrapassam o valor do teto do regime geral da Previdência, incide mais uma contribuição de 11%, se não for por invalidez, que daí fica imune a essa questão. Se eu somar essas 4 contribuições, eu vou chegar no máximo a 44%. E nós pagamos 100% do benefício previdenciário. Então, por mais um motivo, no momento que se fez a composição dessas parcelas, dessas contribuições, sequer se chegou à metade daquilo que é necessário para equilibrar entre o custeio e o benefício previdenciário. Então, mais um motivo porque existe o passivo atuarial. E aí vocês vão me dizer, puxa, tem mais coisa? Tem mais. A gente que vive a Previdência, vive o direito social há cerca de 25 anos, a gente pode dizer que a Previdência Municipal, ela, hoje no Brasil, ela consta em 110 normas. Acredito que na administração pública não existe nenhuma área tão vinculada quanto a área da Previdência Pública. Me dei o trabalho de pegar
todos os dispositivos da Constituição, todas as leis federais, portarias, instruções, a própria Constituição do Estado e as leis do município, para vocês verificarem que hoje, quando a gente fala em previdência, esse assunto apaixonante para quem gosta e complexo, a gente pode ver que só na Constituição Federal ele fala em 5 capítulos, 5 títulos, 6 capítulos, 2 seções, 17 artigos, 78 parágrafos, 51 incisos e 8 alíneas. Se a gente voltar para a nossa Constituição Municipal, que é denominada Lei Orgânica, nós vamos encontrar na nossa Lei Orgânica Municipal 17 artigos que tratam desse complexo assunto que é a Previdência. Voltando para o passivo atuarial, que é diferente do déficit atuarial, nós falamos hoje que nós temos menos ativos. Hoje nós temos a proporção de 1,7 ativos para 1 aposentado. Se eu pegar aqueles 44% que eu falei para vocês, que é a soma das 4 contribuições e sequer chega à metade, se eu fizer um cálculo matemático e eu utilizar como critério o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União, quando fez uma auditoria geral em todos os RPPS do Brasil, disse que quando eu encontrar uma soma de alíquotas de 44%, eu, no mínimo, tenho que ter uma escala de 2,5 servidores para cada inativo. Então, aparece aqui mais um motivo para a existência e o aumento do passivo atuarial e do déficit atuarial também. Outra questão da ciência atuária que a gente vivencia no dia a dia lá no IPAM com profundidade. Quem trabalha com a ciência atuária e vai montar o sistema de previdência, ele precisa entender que existem os benefícios concedidos e os benefícios a conceder. Isso a gente faz para o servidor que entrou e tem um dia no serviço público municipal. Só que a gente já estipulou todo o tempo de vida profissional até o momento que ele fosse se aposentar pelo sistema mais clássico de aposentadoria, que é o voluntário. Se eu somar os benefícios concedidos e os benefícios a conceder e subtrair aquilo que eu tiver de previsão de contribuição, vai existir uma diferença. Essa diferença também é o passivo atuarial. Outra situação, infelizmente, acontece de nós termos servidores que são acometidos de moléstia grave e são aposentados por invalidez. Uma infelicidade tremenda. Só que o que acontece? Na tenra vida funcional, com poucas contribuições ao sistema, já são obrigados a ir para inatividade e aí não contribuem da mesma forma como antes estariam na atividade, e essa diferença também ocasiona o passivo atuarial. O que a gente pode falar também? Que quando o IPAM, que é a unidade gestora do FAPS, foi criado para gerir o FAPS, ele recebeu todos os benefícios a partir de 2001 para pagamento. Mas ele também não recebeu toda a integralidade das contribuições que antes haviam sido arrecadadas pelo município. O município entregou para a autarquia os benefícios, mas também não entregou a integralidade do custeio. Então, isso representa, na contabilidade, também mais um motivo, um fato gerador para o passivo atuarial. Então, existem vários motivos, né, independente da vontade da autarquia ou do município, que ocasionaram esse passivo atuarial. Hoje, falando em valores, a gente pode dizer que o passivo atuarial no município de Caxias do Sul, que é de 4.631.002.677,11. Qual é a composição matemática dessas premissas? Benefícios a conceder, mais benefícios concedidos, menos os descontos de valores de contribuição do ente mais servidor. Esse valor não é para pagar nem hoje, nem para pagar amanhã, nem para pagar o ano seguinte. Esse valor
ele é diluído dentro de um corte temporal de até 24 anos. E, da mesma forma que possam existir elementos intrínsecos, inesperados, que possam ampliar o passivo atuarial, é possível que sejam criadas outras ferramentas jurídicas e econômicas que vão diminuir esse passivo e esse déficit atuarial. Só para falar da diferença entre passivo, vamos falar primeiro o que é equilíbrio. Equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro é quando, num determinado ano, tudo aquilo que eu arrecado de custeio paga naquele mesmo ano os benefícios previdenciários. E o que é equilíbrio atuarial? É quando eu tenho esse equilíbrio financeiro durante todo um regime, seja 24 anos, 35 anos, 75 anos. Hoje, o nosso problema acontece com esse tempo avançado de 24 anos, 35 anos, onde existe o descompasso entre o que nós arrecadamos e aquilo que nós pagamos de benefícios previdenciários. São essas as informações gerais que a gente tem a dizer da Previdência Municipal. Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, presidente André, pelo histórico, né, que discorreu, né, nesta plenária. Saudar aqui também membro da comissão a presença do vereador Ed Eloy Frisso. Muito obrigado, vereador Eloy. Vereadora, presidente do Sindicerve, ex-vereadora Silvana Piroli desta casa, como aprazado no início da nossa plenária, 5 minutos para as suas considerações a partir de agora. Boa tarde ao presidente, Gustavo Twigo, vereador Gustavo Twigo, aos demais membros da comissão e a vereadora, a secretária Magda, o presidente e aos todos os que estão aqui. Eu acho que a gente fala de um assunto bem interessante, que é o nosso Fundo de Aposentadoria e Pensões. E eu sou aposentada pelo Fundo de Aposentadoria e Pensões. Então, vou fazer um depoimento muito pessoal também, que é importante que todos saibam para conhecer como é que isso tudo aconteceu. Quando eu entrei em 1984 no serviço público, nós não pagávamos nenhuma contribuição a nenhum fundo de aposentadoria. A regra da época era que nós pagaríamos um IPAM para a Previdência, Pensões e para a Saúde. Como eu, muitos servidores na época já estavam aposentados e já estavam na ativa, todos nós prestamos serviço público durante longos períodos, no meu caso, 34 anos. Porque a média nossa, pasmem, a média da aposentadoria dos servidores públicos de Caxias, homens, são de 64 anos e das mulheres, 59. Então, nós não nos aposentamos cedo, como muitos dizem, né, ou mais cedo que os outros. Temos idade mínima nesse período e passamos a contribuir. E eu quero fazer uma referência aos legisladores de 2001 que tiveram a capacidade e o executivo da época de implementar o nosso fundo de aposentadoria. Senão a situação seria hoje talvez muito mais preocupante. Então o município de Caxias, embora tenha demorado 2 anos depois da emenda constitucional, fez um debate que não foi unânime, nem nesta casa e nem na sociedade, mas criou o Fundo de Aposentadoria e Pensões. E ele foi criado, não é que os gestores, os legisladores da época queriam criar um fundo que não tivesse um aporte total e por isso ele tem um passivo atuarial hoje. Ele foi criado porque naquele momento era necessário pela Constituição, houve a cobrança dos servidores e do Executivo e haveria necessidade de uma amortização no tempo, que são os 30 anos ou os 24 de agora. Então eu acho que primeiro não precisa se alarmar com o nosso passivo, ele é fruto desse período de que não houve contribuição, porque não havia legislação e nem história no Brasil no sentido de haver essa contribuição. A Previdência tinha um outro tipo de entendimento, que seria um capítulo à parte. E segundo, porque nós fizemos o tema de casa. E o que a gente tem uma alíquota progressiva é com base na folha de pagamento. Portanto, ela é prevista no tempo, no determinado tempo. Se todos nós nos aposentássemos, todos os benefícios fossem concedidos neste momento, o fundo teria problemas. Mas não é o caso, porque daí depois disso,
Depois de 98, teve outra emenda constitucional tão importante quanto, que estabeleceu idade mínima para os servidores, que estabeleceu que nossa aposentadoria não é mais integral e ela é paritária e que, portanto, com o longo do tempo, o Fundo de Aposentadoria de Caxias do Sul terá muito menos problemas do que a gente imagina. Então, eu acho que essa questão econômica e o conhecer a realidade e como ela funciona, ela é importante porque está na moda achar que servidor público é o problema de tudo. Nós somos servidores há muitos anos, como eu disse, e prestamos serviço público. O principal passivo e o principal ativo que a prefeitura tem é a prestação de serviço. Ela tem na prestação de serviços a sua principal obra. A obra de um município não é construção. A coisa mais barata é fazer construção. Eu vou dar um exemplo, fazer asfalto. Tá? É mais barato do que manter serviços. Manter serviço de educação e saúde, por exemplo, é feito por pessoas. Manter essa máquina que dá superávit na arrecadação, na fazenda, é feito por pessoas. E é feito por pessoas que têm história e que precisam e que dedicaram a sua vida no serviço público. E que abriram mão, muitas vezes, profissionais da iniciativa privada para fazer uma carreira de, no mínimo, 30 e poucos anos no serviço público. E que tem, na aposentadoria, o grande incentivo de estarem no serviço público. Porque em Caxias do Sul, para quem não sabe, além dos avanços que nós temos, os 19% e os 35% sobre o nosso piso, nós não temos nenhum outro incentivo. Até hoje estamos esperando um plano de carreira. Então, quem é do quadro de profissionais da prefeitura tem muito pouco incentivo, a não ser uma aposentadoria que era integral até 2003 e que ela é pela média das melhores contribuições a partir de 2013. E uma outra questão importante, para não extrapolar meu tempo, é de que nós fizemos parte do Conselho do FAP, senhor presidente e senhores vereadores, e aprovamos, e deve vir a esta casa, um censo previdenciário, que vai auxiliar como ferramenta para que a gente aprofunde esse debate e não fique em achismos, e possa ter realmente uma radiografia de quem serão os nossos aposentados no futuro, qual o recurso efetivamente é necessário e como esse recurso deve ser provisionado pelo Executivo Municipal, que é o garantidor das aposentadorias que não tiveram contribuição e das aposentadorias atuais. Então, o Sindiserv tem muita preocupação com este tema, defenderá sempre o servidor e sua aposentadoria e o nosso fundo de aposentadoria e pensão, porque ele não é de um governo, ele não é de um presidente, ele é da categoria, é a garantia da nossa velhice. Por isso, nós achamos que é possível, sim, manter o nosso fundo. Nós contribuímos de forma sistemática em dia, sempre estamos de olho e contratamos, inclusive, uma assessoria para poder ajudar os nossos conselheiros a trabalharem nisso e acreditamos que o Fundo de Caxias, com todas as suas dificuldades, é um exemplo, sim, a ser seguido. E com o tempo esta casa poderá contribuir, mas nós temos a certeza de que ele não atrapalha a gestão pública, ele não impede o investimento público e ele é a garantia da sociedade que o serviço público funcione com qualidade. E ele não inviabilizará governo nenhum. E nós estaremos sempre à disposição para discutir estes e outros temas. Até porque vocês viram que a despesa com o pessoal, que inclui os gastos de aposentadoria do fundo e os aportes, está em 44%, uma realidade bastante cômoda para um município como Caxias e, como eu sempre digo aqui, já disse para alguns vereadores, uma cidade que sempre teve homens e mulheres honradas na função pública, para poderem chegarmos a esta situação que estamos hoje e esperamos que sigamos muito tempo assim. Obrigada. Muito obrigado, presidente Silvana Piroli, pelas suas considerações. Nós demos, presidente Ivanir, 2 minutos para o André e 2 minutos também para de tolerância a ambos os nossos convidados. Eu abro já a palavra para o senhor, presidente Ivanir Gasperim, por 3 minutos, tendo em vista que é presidente de entidade, a partir neste momento, por gentileza.
Presidente, uma pena que quem pode tomar decisão e não estão aqui, né? Porque nas empresas normais o contador apresenta os dados, mas quem tem que mexer com isso é o departamento de vendas, de custo e outros, né? Esses que tem que cobrar, né? E não estão aqui nesse momento, não sei porquê, né? Mas o que me preocupa, vendo esses números, eu gostaria que inclusive o pessoal pudesse ter passado uma lâmina aqui dos próximos anos, se realmente dos próximos 10 anos é 2 bilhões, e a gente está discutindo Manha Bosco. Então, isso preocupa quem produz, né? E, inclusive, a maioria do pessoal hoje presta serviço também. Nas nossas empresas, pode ver que o ISS que ele aumentou aí. E aumentou da mesma base, porque aumentou a fiscalização. O que me preocupa também, e eu levantei na SIC, fui muito mal entendido, inclusive nos colégios, fui massacrado, mas não tem problema, porque eu coloquei à disposição a SIC. Nós temos que discutir, Caxias do Sul, por exemplo, a trimestralidade. Porque é uma vergonha com o trabalhador aí fora. Vamos fazer um cálculo. Uma pessoa do poder público, e segundo a Fisco, Associações dos Fiscais aqui do Rio Grande do Sul, 10% da população, os mais ricos do Brasil, ganham acima de R$ 5.800. É bem provável, a maioria dos servidores aqui de Caxias não ganham R$ 5.800. Mas se ganharem mais, são os caras mais ricos do Brasil. Pessoal, as pessoas normais aí fora, com a crise dos últimos 4, 5, 6 anos, que não é culpa do empresário e nem do colono, perdeu o emprego. E a maioria que ganhava R$ 5.000 está aceitando R$ 1.800. Quem ganhava 10, 4 mil, no máximo. Se vocês botar amanhã uma plaquinha por R$ 2.000 de salário, vai aparecer 5 mil pessoas na fila, por R$ 2.000. Por que eu falo eu sei que é só inflação, mas por que eu falo, estou com a boca seca porque eu não tenho experiência, bota um pouquinho de água, vereador, tu que é servidor público também, né? Afinal de contas, tem que servir a população. Porque vamos fazer uma conta. A pessoa que continuou ganhando salário real ou igual à inflação nos últimos 5, 8 anos, há 5 anos atrás, ele ganhava R$ 10.000 por mês. O apartamento valia 100. Hoje, se essa pessoa ganha R$ 10.000 por mês, esse apartamento vale 50. Ou seja, o poder de compra dessas pessoas é muito grande. Então, assim, eu sei que é bom, secretário, mas eu vejo, por exemplo, pessoas que se aposentaram há 3 meses aqui na Câmara ou na Prefeitura, com salários de R$ 26.000. Eu me aposentei depois de 55 anos de trabalho, de 35 anos de trabalho, ganhando R$ 2.100. E eu recolhia sobre R$ 7, 8 mil. Então, assim, pessoal, uma consciência. A gente tem que conversar sobre isso. É para garantir o salário. E eu deixo uma pergunta aqui. Uma pessoa que ganha na ativa aqui R$ 10.000 por mês, quanto é que ela ganha no primeiro mês da aposentadoria? Então, lá fora, se o cara paga sobre 10, sobre 6, sobre 7 mil reais, ele se aposenta com 2, 2.100, 2.800. Eu quero saber aqui no setor público, como é que funciona? Afinal de contas, eu gostaria também de abrir as contas do funcionário. E não é crítica, pessoal, pelo amor de Deus. É para garantir. Pessoal, quando eu vejo que a gente não pode comemorar o dia do vinho em Caxias, porque falta R$ 3.000 para gastar com o pobre coitado que poderia vender o garrafão de vinho. Cristo, o que está acontecendo? Sendo que se vendesse R$ 10.000 de mercadoria no dia do vinho, o Estado recolheria 3.500 de volta. Que quer negócio mais que isso? Mas nem droga não dá tanto assim para o Estado. Então, o que a gente está discutindo aqui, que o Estado tem que começar a investir. Fazer algum quilômetro de asfalto sem dinheiro emprestado. É isso. Está inviabilizado aqui. Existe uma diferença muito grande. E, novamente, pessoal, eu tenho na família gente
Caxias do Sul se aposenta com 50 anos de idade. 50 anos de idade. Com 10 mil reais por mês. Abram as contas aqui para nós, eu quero ver a aposentadoria de cada um. Qual é o problema? A gente mostra a nossa também. O que tem para esconder? Então, assim, para encerrar, pessoal, a SIC não é bicho-papão. Secretária, de cada 10 reuniões na SIC, 8 é por causa do Poder Público Municipal de Caxias do Sul. Nós estamos apavorados. Não tem mais empresário aqui porque está com medo. Ontem mesmo eu recebi uma autuação da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, por estar falando. Talvez porque eu falei na SIC que nós teríamos que pensar. Que triste. E quem está aqui, numa empresa normal, todos os gerentes estariam aqui agora para decidir isso. Vamos construir. Se o problema era a falta de 3 mil reais, nós construímos, Gelson. Como nós estamos dando dinheiro para a Japona, nós temos que dar o dinheiro para os guris que estão na chuva lá no aeroporto. No dia que for recolhido, secretária, no dia que for recolhido abrigos aqui na praça, pela Fundação Caxias, que é sustentada pela SIC, lá estava o exército, lá estava o escoteiro, não passou um servidor público ou político para dizer obrigado, pessoal, por estar ajudando Caxias do Sul a tirar o filho. Desculpe, alguns vereadores estiveram, desculpe. Onde é que vocês estavam, servidores públicos? Vocês estão para servir. Servir aqueles guri que pulando de cima para baixo daquele caminhão. Eu saí da minha empresa durante o expediente e fui lá agradecer aquele pessoal nos ajudando. Onde é que vocês estavam, administração municipal? Qual é o problema de passar lá e dizer obrigado? Porque isso era serviço de vocês. Obrigado. Obrigado, presidente Ivanir Gasparim, pelas suas considerações. Eu vou abrir pelo espaço de 3 minutos para os vereadores da comissão que desejarem fazer as suas intervenções e, na sequência, para nós finalizarmos a audiência pública, eu vou dar 5 minutos para as considerações finais da secretária da Gestão e Finanças e do presidente do IPAM. Ok? Vereador Adiló, tens a palavra. Bem, em primeiro lugar, cumprimentar a presidente do Sindserv, aqui, Silvana, os demais já cumprimentamos. Silvana, ouvindo a sua explanação, faz um contraponto daquilo que a gente observa dos números e também o que fala o presidente da SIC. O que eu acho não, o que eu percebo hoje é que o IPAM deveria já contratar um cálculo bem aprofundado, porque matemática não depende de discurso. Balanço, orçamento, ele não é influenciado pelo discurso, mas sim por números. Os números estão aí, projeção tem como fazer, a economia pode melhorar um pouco, pode piorar. Esse ano nós estamos com um PIB de 1%, caindo, não sei se fecha, começou com 3, está em 1, e não sei se fecha com 1. Tempos difíceis pela frente, mas eu vejo, o presidente Silvana e servidores, que o Executivo deveria provocar essa discussão. Essa discussão ela tem que ser ampla, aberta para o bem de todos, para o bem do servidor, para o bem do contribuinte e para as finanças de Caxias do Sul. Eu acho que nós não temos que ter receio de fazer essa discussão, e o Poder Público tem que trazer essas questões. E isso, como vereador, eu tenho que cobrar. Se critica o ônibus, mas não se abre uma discussão para estabelecer alguns critérios de gratuidade e também traçados de linha, que a gente sabe que ao longo dos anos elas foram ampliadas por questões políticas, para atender um amigo, um presidente de bairro, enfim, teve N situações que precisam ser revistas. Então, o que a gente percebe é a ausência total de iniciativa, e não é para a senhora, porque a senhora tem vindo aqui e a gente tem lhe elogiado, o seu setor e todo o setor, o zelo com o recurso público. Gasperim tem que ser elogiado, da secretária Marta. Eu acompanho há anos e eu não tenho nada
não me deve nenhum favor, não somos oposição ao governo, mas temos que ser justos. Está sendo feito um trabalho muito firme, muito transparente, bem didático, bem quadrimestre após quadrimestre, né, vereador presidente Toigo? Tem sido as contas muito transparentes, muito bem cuidadas. Mas, por parte do Executivo, a gente sente essa carência. Os vereadores são cobrados e a sociedade nos joga pedrada aí. Cadê os vereadores? Não fazem nada, não trabalham. Mas a gente tenta, de tudo que é maneira, destravar a economia com projetos de lei, e o que vem do lado de lá é só veto. Não tem diálogo, não tem iniciativa, e redunda justamente com ações, já encerro, presidente, ações como essa de negar 3 mil para o município pagar mico num evento onde é a matéria-prima e a matriz primária da nossa gente, que é o Dia do Vinho. Então, André, eu acho que o Executivo tem que abrir essa discussão. Não estamos aqui dizendo que a Silvana está certa, que o senhor está errado. Obrigado, vereador. E que o Gasperim está certo. Nós precisamos aprofundar isso, e é para ontem. Esse tema não pode esperar. Obrigado. Vereador Paulo Périco, da comissão. Pela comissão, metida. Bem, eu fiquei muito atento e lhe parabenizo, o presidente André, porque a sua explanação histórica, eu vi ela assim com muita profundidade, e não só como professor de história, mas a história sempre vai explicar a nossa realidade. E justamente quando nós sabemos o nosso passado, nós entendemos o nosso presente, que é o que estamos discutindo agora, e nós estamos tentando perspectivar um futuro. E a perspectiva de um futuro, falando agora com o vereador Edson, e uma ideia do vereador Edson que eu acho muito interessante e importante, é que o IPAM, junto com os servidores, já comecem a fazer essa reunião para montar um cálculo e uma problemática ou uma solução futura entre servidores e o IPAM. Porque pelos números, por mais que se tenha um discurso de direitos, presidente Silvana, mas os números não mentem. E eu já tinha feito a pergunta o ano passado para a secretária Magda, quanto tempo nós chegaríamos a nossa rúbrica ser mais de pessoas e o IPAM Saúde e o Previdência do que outros investimentos. Na época você me colocou em torno de 10 anos. Na última reunião, a secretária colocou por volta de 2023, 2024. Aí estão os números. Esta é a nossa realidade. Isso significa, e essa é a minha preocupação como cidadão, e não só como vereador, mas a minha preocupação é que, logo ali na frente, e muito ali na frente, esse município, mesmo arrecadando 2 bilhões, a primeira rúbrica do seu orçamento será justamente a questão de servidores e a questão de IPAM Saúde e Previdência. Isso inviabiliza completamente todo o município. O exemplo é Porto Alegre, o exemplo é o estado do Rio Grande do Sul, o exemplo é Minas Gerais, o exemplo é Rio de Janeiro, na qual os próprios servidores pararam de ter seus salários pagos em dia. Então, na verdade, está se dando um tiro no pé. Será que essa é a visão? Essa é a visão da perspectiva do futuro? Bom, se só olharmos para o nosso umbigo, vocês todos que estão aqui, ainda bem que está sendo gravado, escrevam. Esse município de Caxias do Sul, não importa quem estiver no poder amanhã, como prefeito, ele não terá condições de colocar esse município para frente. E esta é a nossa realidade de hoje, numa perspectiva de futuro. Então, é uma preocupação muito grande, muito grande. Não discutimos aqui direitos, nós discutimos hoje a realidade financeira. Então, o IPAM, só para finalizar, senhor presidente, o IPAM buscar alguma alternativa de alguma outra tipo de previdência também. Tem que buscar alguma outra alternativa que, se for só na manutenção desse projeto ou desta legislação que vem vindo, está ali os números. Nós não vamos a lugar nenhum. Nós já sabemos o único lugar que nós vamos chegar. Uma cidade
completamente inviável e imobilizada. Essa é a minha grande preocupação e, senhor presidente, nós temos que estar atentos ao IPAM Saúde, aos servidores, mas essencialmente ao município de Caxias do Sul. Essa é a nossa responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Paulo, pela sua intervenção. Vereadora Paula Iores, com a palavra. Bem, eu também achei bem importante a explanação do André, mas senti falta de ela ser visual, André, né? Porque o que é corriqueiro, de repente, para ti, não é para muitos de nós. Eu, lá pelas tantas, me perdi um pouquinho, né? Mas foi muito importante na compreensão do todo ver o aspecto histórico, sem dúvida, como diz o vereador Paulo. Eu acharia assim, acho bem importante chamar a atenção de que estamos todos no mesmo barco. Não tem assim o servidor e a SIC, os vereadores e o prefeito, estamos todos no mesmo barco. Porque, conforme colocou o nosso colega, o que está acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em relação ao não conseguir o pagamento, o parcelamento dos salários, é uma coisa que a gente não quer que aconteça na nossa cidade. Prova disso, né, dessa percepção, eu sentei em tempos, um mês atrás, Silvana, né, um mês mais ou menos atrás, sentei e conversamos, eu e a Silvana, e foi muito importante os esclarecimentos que a Silvana me fez, porque eu tinha receio de que o nosso município estivesse na mesma condição do Estado, Gasparim. E tem alguns esclarecimentos que a Silvana fez, que eu até vejo assim, hoje, essa preocupação que tu trouxeste em relação à aposentadoria, me corrige se eu estiver errada, Silvana, as pessoas mais antigas se aposentavam com o salário integral. Desde 2012, que é... Desde 2003. Pela média. Então, isso é uma mudança que eu não sei se era do conhecimento dos senhores, não era do meu conhecimento. Então, é muito importante que a gente tenha essas reuniões, porque se nós nos considerarmos que nós estamos todos no mesmo barco, o que é estar todos no mesmo barco? É ter um município viável, com salários pagos, com o serviço prestado. E, principalmente, compreendendo a situação e tomando as medidas que forem necessárias, né? Em dado momento, quando eu coloquei esse assunto na tribuna, preocupado com a reportagem do jornal, eu até salientei o que foi trazido pela presidente Silvana, de haver um recálculo, né, do cálculo atuarial e até avaliar a questão da contribuição para que possa não falir, né, esse processo. Então, de certa forma, assim, acho que é de nossa responsabilidade compreender, sem dúvida, o que o André colocou aqui, o porquê está assim, e o momento presente é trabalhar para um futuro bom para todos. Porque, se não for dessa forma, né, a gente fica com o nosso município comprometido. Era isso. Mais alguma inscrição? Muito obrigado, vereadora Paula. Sim. Por gentileza, Milton. Não, faça o microfone, porque nós temos que fazer um registro taquigráfico aqui, por gentileza. Pois não, só uma pergunta para eu ouvindo a Silvana falar que o servidor público se aposenta a mulher com 50 e o homem com 60 e poucos. Mas qual é a média salarial da aposentadoria do servidor público? Só essa é a minha dúvida. Ok, obrigado, Milton. Nós vamos iniciar pela secretária Magda, né? 5 minutos para nós dar os encaminhamentos finais e depois 5 minutos para o presidente André. A partir de agora, secretária Magda. Ok, então acho que respondendo algumas perguntas que me foram feitas, né? Vou começar do nosso vereador Périco, que ressalta ali a questão do ISS, né? O ISS é serviço, né? Não é a nossa única arrecadação, nós temos ICMS, temos outras, né, interferências que vêm também do governo federal, enfim, mas a nossa receita própria, o nosso percentual ele é muito baixo, sim, para o porte da nossa cidade. Ele poderia ser elevado. Inclusive, eu tenho convivido e tenho trocado experiências com outros secretários de municípios menores
que são também, sim, para mim, um exemplo, né, de organização, de trabalho, e que aumentaram de 30% para 60% a receita própria. E não é através de multas, não é através de nada disso. É a receita própria do ISS mesmo que a gente tem condições de ter um crescimento. Com relação ao ICMS, a gente sempre, ISS, qualquer tributo que a gente espere, né, que aumente a arrecadação, a gente depende da economia. Eu acho que o presidente da SIC foi muito feliz quando ele comentou isso, né, porque realmente, se as empresas não vão bem, nós também não iremos. Né, porque se o empresário não tem condições de pagar o seu imposto ou de permanecer na cidade, ou enfim, mas isso engloba muitas outras interferências que não cabem a mim aqui discutir. A gente, quando trouxe aqui a questão do passivo atuarial, a gente tem sim a nossa secretaria, através dos nossos servidores que são de extrema competência, isso eu falo de boca cheia sempre, porque eu nem estaria aqui se eu não tivesse tanta gente competente do meu lado. E é por isso que a gente consegue realmente fazer um trabalho com eficiência. Mas a gente tem muitas interferências que estão acontecendo, né, que é a questão de processos trabalhistas do passado, né, que interferem nas nossas finanças, a questão das vagas infantis, que a gente tem que... A cidade cresceu muito, então é essa preocupação. Aqui ninguém está dizendo o que está certo ou o que está errado. Na verdade, a gente precisa encontrar uma solução, porque o Ministério Público diz tem que comprar mais 1.000 vagas. E é assim que funciona. Aí chega lá, para mim, a questão de mais 1.000 vagas, 2.000 vagas. Gente, isso é muito dinheiro. E nós temos, sim, como Secretaria da Fazenda, uma preocupação em manter o equilíbrio do município, assim como o prefeito também tem. Então, essas interferências externas, né, acabam prejudicando um pouco também o desempenho de qualquer administração que venha. Os senhores entendem isso? Então, é nisso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que trabalhar, é isso que a gente tem que progredir. Eu também entendo que esse ano aqui, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer um investimento num sistema próprio. O que é um sistema próprio? É uma fábrica de software que vai começar pela gestão fazenda, que a gente tenha uma ferramenta eletrônica eficiente para que a gente não precise mais ficar chamando novos servidores. Não é porque a gente não quer servidores, mas a Receita Federal já fez isso. A Receita Federal hoje... A nossa delegacia vai continuar, mas de outros municípios vão fechar, e nós aqui a gente tem que partir para a tecnologia também. Eu acho que tem que ter pessoas, sim, como a presidente ali fala, na área da saúde, na área da educação, na área que realmente precisem de pessoas na sua maioria. Mas gestão, finanças, Secretaria da Fazenda, hoje a gente com o sistema, hoje aperta num botão, a gente já tem o cruzamento de dados de tudo e de todos, e pelos convênios que a gente tem também. Então, isso é bem importante pensar no futuro. Claro que ontem a gente até teve uma visita aqui de um auditor da Receita, né, que ele comentou, e eu achei interessante o comentário dele, porque ele disse, mesmo com toda essa tecnologia, a gente tem que ter quem pense. Né? Então, mas a gente não precisa ter uma quantidade de pensadores. A gente pode ter pessoas extremamente competentes e que pensem no futuro, sim, do município. Por outro lado, a questão do 10º, ali eu vou lhe responder também. Tá? Isso é um assunto que a gente vai tratar agora em junho, tá? Com o prefeito. Eu tenho na minha agenda já para tratar isso com ele. Com relação às outras pastas, eu não posso responder pelas outras pastas. Eu tenho que me abster das respostas, porque eu não saberia, eu não administro elas, eu administro o financeiro de todas as pastas do município, e não a gestão. Com relação também aos recursos humanos, né, o nosso percentual ele está menor no geral aqui, porque aqui a gente faz a compilação de todos os entes. Mas, na nossa administração direta, a gente, até dezembro, nós estávamos em 49,5%. A gente não fez esse cálculo novamente, né? Então, não é tão baixo assim. Eu acho que a gente tem que realmente controlar muito a questão dos recursos humanos.
Eu não sei se eu esqueci de responder alguma pergunta com relação à saúde, ali, a educação. A educação, eu não me lembro se foi a do percentual, mas eu expliquei no início, né, por que só os 15%. 15, né? 15. Porque a gente pagou a folha em dezembro, porque se eu pagasse em janeiro, ele ficaria praticamente igual ao que foi aplicado no ano passado, no primeiro quadrimestre. Então, na verdade, ele não é que o percentual esteja menor. Na verdade, nós regularizamos uma situação que ela não vinha sendo correta, no meu ponto de vista, porque com o E-Social você tem que pagar no prazo correto. Se você sai de férias no mês seguinte, é como nas empresas, tu paga um mês antes. E aqui não se pagava assim, só para o senhor entender, se pagava sempre no dia 10 de janeiro, porque nós não tínhamos previsão orçamentária, que, com a eficiência da minha equipe de orçamento, a gente conseguiu, o ano passado, então, resolver essa questão também. E eu não sei se eu respondi todas, mas eu fico sempre à disposição, né? A gente tem feito um trabalho, e esse trabalho, como vocês disseram, realmente é um trabalho de equipe. A gente tem também, dentro da Receita, que a gente trabalha em conjunto, sim, com outras secretarias. A gente tem colaborado muito com o urbanismo na questão da rede simples, que o senhor tem acompanhado. Claro que tem a questão do sistema da junta comercial, que atualmente, né, não está funcionando muito, mas a gente teve alguns problemas no início, mas a própria Receita se disponibilizou, está fazendo as viabilidades. Isso é um ganho muito grande para o município, porque hoje quem encaminha o processo pela junta comercial não precisa mais trazer nem o ABITS nem PPCI aqui no balcão. Isso já diminuiu acentuadamente ali o nosso atendimento. Isso significa o quê? Que eu posso utilizar os agentes administrativos para fazerem tarefas talvez até mais importantes do que ficar só no balcão. E a gente pretende, inclusive, no segundo semestre, já vou até colocar aqui, trabalhar também o atendimento único. Por quê? Porque a gente percebe que, muitas vezes, o contribuinte sentado ali esperando não sabe que o Périco só atende TBI e que o Gasperim só atende a questão da dívida ativa. Então, nós vamos fazer um trabalho, um treinamento, e estão todos de acordo, né, que isso também foi mais um ganho que a gente teve, e que vai facilitar muito o trabalho da administração pública. Era isso, obrigada. Muito obrigado, secretária Magda. Presidente André, 5 minutos, por gentileza. Obrigado. Foram pontuados 5 itens, bem objetivamente vou responder. Gostaria de dizer que o novo site do IPAM, acredito que não exista no Brasil um ente gestor único de RPPS que traga um site com tantas informações financeiras, contábeis, jurídicas do nosso município de Caxias do Sul. Em 2017, em 2018, nós contratamos uma empresa, idealizamos um novo site, inclusive com direito à acessibilidade, para que todas as pessoas tenham lá todas as informações necessárias para entender o IPAM. Então, até convido a todos os presentes a que olhem outros sites e façam um cotejo com o IPAM. Acredito que não exista um município que discrimine tantas as suas informações como o site do IPAM. Quanto à questão do cálculo, a Lei 9717, que é a Lei Geral dos Regimes Públicos, que também é uma lei de 98, e recentemente nós tínhamos a portaria 403 do antigo Ministério da Previdência, que hoje foi substituída pela portaria 464 do atual Ministério da Economia, exige que todo ano aconteça uma avaliação atuarial. Justamente para que com essa avaliação atuarial a gente possa encontrar o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial entre o custeio e os benefícios previdenciários. Desde 2001, não estão todos no site, mas se vocês forem até o site do IPAM, vocês vão encontrar vários cálculos atuariais que demonstram a observação da dinâmica funcional dos ativos e dos inativos do município de Caxias do Sul. Então, cumprimos essa função. É importante dizer que o IPAM, em janeiro de 2019, recebeu novamente o certificado de regularidade previdenciária. Esse é um documento essencial não só para o IPAM, porque ele o Ministério da Economia e diversos outros órgãos nacionais reconhecem que, além de estarmos cumprindo com a legislação
praticamos as boas práticas de gestão. Muitos RPPS no Brasil não o têm, e alguns outros só na via judicial para conquistar esse importante documento. Sem esse documento que o IPAM batalha e conquista a cada 6 meses, o município não poderia receber transferências voluntárias, não poderia ter fianças ou avais de bancos internacionais ou federais, não poderia receber empréstimos internacionais ou federais. Enfim, esse documento que o IPAM comprova que produz a legislação, que cumpre a legislação e as boas práticas, ele é extremamente importante para o município. Quanto à questão da realidade financeira, vai sempre existir o passivo, vai sempre existir o déficit. Não existe no Brasil RPPS imune a essa questão. Porque todo servidor, toda pessoa quando entra no serviço público, obrigatoriamente vai ter que fazer o cálculo dos benefícios concedidos e os a conceder. E por causa dessas premissas matemáticas, obrigatoriamente vão existir o passivo e o déficit atuarial. Quanto à questão do valor dos proventos, também está no site todos esses valores, mas eu localizei aqui e vou fazer questão de dizer, até para mostrar por que também está crescendo o nosso passivo atuarial. Em 2017, tínhamos 7.124 servidores, hoje temos 7.083, dados de 2017 e 2018, uma variação negativa de 0,58%. Inativos, nós tínhamos 3.190, hoje temos 3.399. Pensionistas, 645 em 2017, 676. De 2017 até agora, enquanto eu estou lá presidente do IPAM, se vocês forem me fazer uma visita, sejam todos bem-vindos, vocês vão ver que a tampa da minha mesa, ela está calcada de tantas assinaturas, de tanta aposentadoria e tanta pensão. Foram praticamente de 2017 a 2019, nós aposentamos 10% do quadro funcional do município de Caxias do Sul. Só para a questão, precisamos tratar dos dois aspectos principais, que é o custeio e o que é o benefício. Nós precisamos encontrar uma forma de aumentar o custeio e de diminuir... desculpa, não respondi essa pergunta. Tá aqui, ó. O valor. Valor médio dos ativos, R$ 4.568. Valor médio dos inativos, R$ 5.451. Então, entre um servidor que está na ativa para um que se aposentou, existe uma diferença de praticamente R$ 1.000. Enquanto caiu o valor pago para os servidores na ativa, para os inativos cresceu valores de 7,23% e para os inativos mais 5,84%. Mais um motivo para a gente falar do passivo. Hoje a nossa folha de pagamento com os ativos é cerca de 33 milhões de reais. Lá para os inativos, que é cerca de 21 milhões de reais, 22 milhões de reais. Aonde a gente quer chegar? Nós acreditamos, junto com a grande parte dos prefeitos, grande parte dos governadores e o governo federal, que a nova Previdência ela trará aumentos no valor do custeio e diminuição no valor dos benefícios. É uma das maneiras de a gente também equacionalizar a Previdência do município de Caxias do Sul. Obrigado, presidente. Ok, muito obrigado, André. Nós queremos agradecer a todos que participaram. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, presidente Ivanir, tem essa missão institucional, esse órgão colegiado do Legislativo Caxiense, composto pelos vereadores Adilóide Domênico, Elisandro Fiuza, Paulo Périco e Ed Eloy Frisso, de tomar as contas do Poder Executivo. A cada 4 meses, cada quadrimestre, nós procedemos a essa audiência pública, que é o que a lei nos determina. Além de nós discutirmos de forma muito ampliada o
plano plurianual, que tem a duração de 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias e também, anualmente, a lei orçamentária. Então, nós temos essa missão, nós temos uma preocupação, uma responsabilidade grande também, estamos atentos. Existe uma questão que é de primazia, que também trata dos servidores, das questões da trimestralidade, da legislação com relação ao funcionalismo, é privativo do chefe do executivo, do prefeito municipal. É lógico que cada vez que aporta nesse legislativo um projeto, a gente, de maneira muito pública e transparente, abre o debate, são diversos representantes, todos os matizes que estão aqui, têm assento nessa casa, e tem contatos com todas as esferas da sociedade. Então, nada é aprovado de olhos fechados ou ao arrepio da lei, da Constituição, tudo passa por aqui. E é lógico que nós também agradecemos a presença da Magda, sempre muito solícita, dessa vez do André, talvez, de acordo com os depoimentos aqui, faltou uma parte visual para poder acompanhar, mas entendo que também é uma provocação isso. Eu acho que o Executivo pode, num segundo momento, ampliar um pouco esse debate, não é? Apresentando, né, números, a legislação que torna isso, né, uma obrigação da nossa municipalidade, mas dizer que nós estamos trabalhando alternativas para diversificar nossa matriz econômica também. Acho que nós temos que continuar apoiando, fortalecendo a nossa indústria local, nosso parque fabril, mas não podemos deixar também de buscar novas alternativas, principalmente, Milton, no campo dos serviços e do comércio também. E o turismo é uma delas. A vitivinicultura também é. A moda, o design, a inovação e a tecnologia. E a pergunta que eu disse que deixaria para o final, secretária Magda, é justamente isso. Aquela provocação que Vossa Excelência fez. O município só vai pagar salários? Eu acho que não. Eu acho que Caxias do Sul é uma cidade pujante, ela é uma cidade muito importante no contexto do Rio Grande do Sul para o país. Agora, é lógico que os governos que, ao longo do tempo, falamos desse que está aí na atualidade, precisa estar preparado, vereador Périco, para buscar novas fontes de receitas. Essa é a nossa provocação que a gente faz. Porque com a busca de novas fontes de receitas, tendo uma diversificação da nossa matriz econômica, nós vamos ter arrecadação. E com a arrecadação tu faz os investimentos que são necessários. Aí tu não fica somente no pagamento de folha e do passivo autorial. Então, nós queremos sim, e somos parceiros para isso, a secretária possa como transmitir isso ao chefe do executivo. Nós somos parceiros, temos implementado muitas vezes aqui legislações, presidente Gasperim, para destravar, né, que novos negócios se abram ou permaneçam em Caxias do Sul. Questões de alvará, facilidade disso, nós tratamos disso, mas nós precisamos que o governo municipal ouça também a voz do legislativo, porque aqui nós representamos uma totalidade de pessoas e de entidades e de situações no legislativo, né? Nós precisamos dos investimentos na infraestrutura, nós precisamos, o executivo tem que ser o fomentador, o indutor de novas fontes, não é, alternativas para diversificar, como a inovação e a tecnologia. Agora, é uma coisa que nós precisamos deixar claro para a comunidade caxiense. É o poder executivo, é a administração municipal que deve ter essa decisão de governo de como tratar pontualmente essa questão previdenciária. Por exemplo, vamos aumentar a alíquota de contribuição do servidor? O governo federal fez isso, o estadual fez isso. Não é uma coisa que eu estou dizendo para se fazer, mas é uma decisão que cabe ao governo municipal tratar isso. Vamos implementar uma previdência complementar para, a partir de agora, o servidor receber até o teto e, se quiser a mais que isso, paga a diferença? O governo federal já fez, o estadual já fez, o município. Então, assim, são coisas, Milton, que a municipalidade, Magda, precisa ter, né, essa coragem de encarar este debate. Aquilo que chegar na casa, a comissão, o corpo de legisladores vai tratar isso com muito carinho, com muita seriedade, com muita probidade, como sempre tem se pautado a Câmara Municipal de Vereadores. Então esse é um recado que eu gostaria de dar, porque também tenho essa preocupação, que o município deve envidar esforços para buscar novas fontes de receitas, para termos mais arrecadação, para podermos investir mais. Com relação à Previdência, o governo tem que ser sensível, porque foi eleito para isso, e decidir. Vou ou não vou, né, engendrar novos mecanismos para ter mais
suavidade e equilíbrio financeiro nas suas contas. De resto, agradeço a todos e a documentação vai estar disponível no site das contas do município, como a secretária sempre tem deixado, né, com a sua competente equipe que está aqui presente. Eu agradeço a presença de todos que vieram a brilhantar essa audiência pública, notadamente da nossa secretária de Gestão e Finanças, Magda, do presidente do IPAM, né, o André Vietaus, da presidente do Sindiserve e também do presidente da Câmara de Indústria e Comércio, que com certeza deram a sua contribuição porque querem o bem de Caxias do Sul. Declaro encerrada a presente audiência pública. Muito boa tarde.